está aí nessa reta final, praticamente, para o início das convenções partidárias, e vamos saber de Júlio como é que anda as articulações políticas, as possibilidades de coligações na majoritária e proporcional, a composição da chapa, enfim, ele vai trazer o seu bom dia, e vamos falar de temas sobre administração pública, projetos, ideias, propostas, intenções, de como viabilizar tudo isso. Está na hora exatamente de cada um que pleiteia a cadeira principal do Solar Antunes, aqui no Ceará-Mirim, sede do Executivo, já dizer para você, ouvinte, aqui do programa Ceará-Mirim Notícia, até porque é notícia com credibilidade, para que cada um vá sentindo firmeza, vá, inclusive, querendo ser um agente multiplicador de ideias e propostas do candidato que se apresentará como alternativa de poder aqui em Ceará-Mirim. Júlio, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Ceará-Mirim Notícias. Bom dia. Entrevista. Bom dia, Irã. Bom dia, cunhado, Marcos Faria. Bom dia aqui, os amigos que estão aqui no estúdio, nosso amigo Lázaro, Carlos. E um bom dia especial a todos os amigos e amigas aqui de Ceará-Mirim. Júlio, você deixou o Detran final do mês passado, teve mais um momento de experiência no serviço público, mas vamos fazer o seguinte: como é que está hoje você que já se volta para a pré-campanha que terá início depois da homologação das candidaturas a prefeito e a vereador? Como é que está, no momento, as articulações da campanha do PSD e os demais partidos que integram esta coligação? Na última vez que eu estive aqui no seu programa, Irã, eu lembro bem, estive ainda como diretor do Detran na época. Aliás, concedeu a última entrevista aqui, ficamos honrados. Isso, e naquela oportunidade a gente conversou a respeito dos projetos que nós desenvolvemos no Detran, das ações, e quando me perguntaram a respeito de política, eu disse a você que a hora era tratar sobre o Detran. Chegou. E agora o momento é outro. Eu estou aqui como pré-candidato a prefeito de Ceará-Mirim para discutir junto com vocês os problemas da nossa terra, para apresentar nossas ideias e, acima de tudo, para ter esse papo direto com a população do nosso município e mostrar da importância de estarmos juntos na luta para tirar Ceará-Mirim da situação que se encontra. Você falou numa palavra aí que eu considero essencial: experiência. Essa palavra, eu acho que ela deve nortear muitos momentos da nossa vida. A experiência, ela é fundamental para que as pessoas não errem, para que as pessoas possam cometer mais acertos do que erros. E por isso, Irã, que toda a experiência que nós adquirimos dentro do serviço público, ela é fundamental para que a gente mostre à população de Ceará-Mirim, dê à população de Ceará-Mirim uma segurança de que nossas ideias poderão ser executadas e, acima de tudo, irá beneficiar o nosso município. A experiência, ela norteia a vida de todos nós. Não adianta você pegar, Irã, colocar um médico para fazer trabalho de carpintaria, que ele provavelmente não vai saber executar. Não adianta você pegar um carpinteiro e botar para fazer uma cirurgia, que provavelmente ele não vai saber fazer, certo? Cada um na sua área, cada um com sua experiência. Temos vários exemplos que é bom se dar aqui para que a população possa entender o que eu estou querendo dizer com relação a essa questão da experiência. Recentemente, aqui na nossa história política de Ceará-Mirim, temos aí o exemplo do prefeito Peixoto. Chegou aqui, um bom delegado de polícia, desenvolveu um bom trabalho como delegado, e as pessoas, por acharem que ele era um bom delegado, entenderam que ele também seria um bom prefeito. E aí votaram em Peixoto, deram a ele 2 mandatos, e o que a gente viu foi só Ceará-Mirim perder. Ceará-Mirim perdeu o lugar de destaque que sempre ocupou no cenário estadual. Ceará-Mirim perdeu emprego, Ceará-Mirim perdeu na educação, Ceará-Mirim perdeu em praticamente todas as áreas. Daí
esse momento, eu faço questão de novo de ressaltar aqui esse ponto da experiência. Peixoto, ele tinha experiência como delegado, mas não tinha experiência como gestor público. Nunca tinha ocupado um cargo numa prefeitura, nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido tido a experiência de saber como é que funciona a máquina pública. Mas não foi só o exemplo de Peixoto, não, Vira. Temos o exemplo também de empresários que foram sempre bem-sucedidos no seu ramo empresarial e que foram lançados na política e, de repente, cometeram administrações fracas, administrações que foram reprovadas pela população. Vou trazer um exemplo aqui também bem pertinho da gente. Micarla de Souza, lá em Natal. Ótima empresária bem-sucedida, dona da TV Ponta Negra. O pai praticou durante muito tempo uma política de assistencialismo, dava sacolão, dava bujão, aquelas coisas todas. E aí, por Micarla ser uma empresária bem-sucedida, alguns começaram a defender que ela poderia ser prefeita, que seria uma boa prefeita. Quando, de repente, Micarla se candidata, a população acreditou, ganha as eleições, e aí não consegue nem concluir o mandato, saiu de Natal com índice de reprovação muito grande, pelo mesmo motivo. Não tinha experiência de gestão pública, não sabia como funcionava uma máquina de uma prefeitura, não sabia o que era um empenho, o que é um pré-empenho, não sabia que tinha que ter licitação. Isso tudo tem que ser considerado. Por isso que eu digo a você, Irã, que os 20 anos que nós temos no serviço público, comecei na prefeitura, arrancando o grampo, lá trabalhando com meu amigo saudoso, o doutor Guilherme Luiz Barbosa de Queiroz, que não está mais no nosso meio, mas que a gente aprendeu muito com o doutor Guilherme. Comecei lá arrancando o grampo de processo, formatando um novo sistema de processo da prefeitura. Depois eu ocupei meu primeiro cargo na assessoria jurídica do município. Em seguida fui fazer o curso de Direito. Me transformei em chefe da assessoria jurídica do município, procurador. Em seguida, disputei o mandato de vereador, fui eleito, Irã, com a maior votação que um ceará-mirinense já teve na época, só superado agora recente pelo vereador Heriberto, certo? Fui presidente da Câmara, depois fui secretário adjunto do Gabinete Civil, presidente da Ingerne, diretor do Detran, e é essa experiência que me credencia estar aqui no dia de hoje, falando para o meu povo, falando para a minha terra, e mostrando que isso é extremamente necessário e importante para que a população não possa errar de novo. Bom, eu até dispensaria essa apresentação, porque você, que é ouvinte do Ceará Mirim Notícias, conhece esse lado da vida de Júlio César, mas eu vou voltar à pergunta inicial que você não respondeu. E as composições e as articulações com vista a que exatamente chegue lá na frente da convenção, possa sacramentar a chapa, já tem vice, como é que está, e as coligações partidárias para que exatamente o povo possa ter você como candidato lá na frente. Olha, né, esse processo político ele vem sendo amplamente discutido com os partidos, mas principalmente com a população. Você mesmo participou do encontro que o PSD fez aqui em Ceará-Mirim, onde vários partidos estavam lá reunidos, onde foram criadas comissões em várias áreas importantes de uma gestão pública, como saúde, educação, como segurança, juventude, geração de emprego e renda. E essas comissões, ela vem discutindo com a população ideias, ouvindo a população para se apresentar um projeto para o povo de Ceará-Mirim. Essa discussão ela é extremamente importante, Irã, porque aquele modelo antigo de centralização, de que as coisas eram resolvidas dentro de uma sala, e aí as decisões eram tomadas e o povo não participava de nada, esse modelo é um modelo completamente ultrapassado. Hoje nós temos que ouvir a população, temos que ouvir os últimos, aqueles que realmente utilizam do serviço público, para a partir daí, conhecendo as dificuldades que essas pessoas enfrentam, conhecendo os problemas que são ocasionados pela má gestão, conhecendo tudo aquilo que norteia esse processo, possamos apresentar propostas, e propostas essas que realmente venham atender os interesses do povo de Ceará-Mirim. Então as articulações estão acontecendo, nós temos conversado com pelo menos 14 partidos, vamos conversar com outros que já sinalizaram que também tinham interesse de conversar conosco, e acima de tudo estamos pregando uma grande união para defender Ceará-Mirim, para tirar Ceará-Mirim do marasmo que se encontra,
para voltar a fazer Ceará-Mirim crescer, para voltar a oferecer empregos aqui em Ceará-Mirim, para melhorar o nosso comércio, que está aí agonizando com as dificuldades que estão passando, para investir nas diversas áreas, que são as áreas principais, que são as essenciais: saúde, educação, segurança, geração de emprego e renda, e aí sim, a gente, com toda essa somatória de forças, voltar a botar Ceará-Mirim no trilho e que ela volte a ocupar o lugar de destaque que sempre ocupou na economia do Rio Grande do Norte. Júlio, a população, o ouvinte, enfim, você deve estar encontrando por aí alguém dizendo: poxa, mas o discurso teórico é uma coisa. Eu queria colocar para você a seguinte questão: como é que você, na hipótese de prefeito eleito, candidato eleito para Ceará-Mirim, Júlio, como é que você pretende atrair investimentos para gerar emprego para a juventude, que é um sério problema? E aí eu te perguntaria, será que os últimos 2 anos do governo Robson seria um mote, seria um facilitador para que você, com algumas ideias que a gente vai colocar daqui a pouco, facilitaria isso, você gerar emprego para a juventude, que é o que falta em Ceará-Mirim? Como é que você vê isso de forma prática para atrair investimento? Porque o poder público, como você acabou de dizer, na administração moderna, não servirá de cabide de emprego, tá certo, para a sociedade, porque não comporta, muito pelo contrário. Eu queria até que você dissesse se você pretende enxugar máquina, se você precisa ter uma máquina eficiente, não inchada, como hoje, na maioria dos municípios brasileiros. Como é que você vê essa possibilidade de atrair recursos e investimento para Ceará-Mirim? Olha, nós temos que aproveitar as potencialidades que o município de Ceará-Mirim tem. E esse é um ponto extremamente importante para que a gente faça o investimento certo, no local certo, certo? Nós estamos lutando para trazer aqui para Ceará-Mirim um projeto, um programa que é o Microcrédito do Empreendedor, que vai fomentar o pequeno empreendedor, fazendo com que ele gere emprego, fazendo com que ele invista no seu comércio e, acima de tudo, possa voltar a aquecer a economia do município de Ceará-Mirim. Com relação a essa questão da juventude, é extremamente importante a capacitação dos nossos jovens, preparando ela para o mercado de trabalho, certo? Nós temos aí uma proximidade muito grande de Ceará-Mirim com o aeroporto de São Gonçalo, está aí o Rio Grande do Norte disputando para ser a sede do hub da TAM. Isso vai gerar muitos empregos aqui nessa região, mas precisamos que a nossa mão de obra esteja capacitada para enfrentar a concorrência do mercado de trabalho. Esse programa do Microcrédito Empreendedor, só para explicar melhor a vocês, é um programa onde o governo do Estado ele dá um apoio financeiro ao pequeno empreendedor. Ele faz empréstimo na ordem entre 3 e 6 mil reais, e o pequeno empreendedor ele pode pagar esse empréstimo em 12 parcelas sem juros. Os juros são arcados pelo governo do Estado. Isso vai fazer com que aquele pequeno empreendedor que está sem poder de investir no seu negócio possa fazer um investimento no seu negócio e, a partir daí, possa fazer todo esse aquecimento da economia, possa movimentar esse recurso, possa passar a gerar emprego, possa passar a melhorar a sua renda, fazendo com que toda essa cadeia seja movimentada e a população possa sentir a melhora na economia de Ceará-Mirim. Outro ponto importante também é a nossa área rural, que é importantíssima para Ceará-Mirim. O governo do Estado, através do RN Sustentável, iniciou um projeto lá no Baixo Vale, no Vale da Raposa. Esse projeto já está com recurso assegurado no RN Sustentável, na ordem de 4 milhões de reais, que eu considero um projeto importantíssimo, certo? É um projeto de hortifruti granjeiro para voltar Ceará-Mirim, botar Ceará-Mirim de volta naquela relação dos municípios que produzem alimentos e possam voltar a ser aquela cidade que durante muitos anos abasteceu sozinha a Ceasa de hortifruti granjeiro. Então esse projeto está pronto, é um projeto orçado em quase 4 milhões de reais. E o que é que consiste esse projeto? Esse projeto beneficiará 200 agricultores da região do Baixo Vale, do Vale da Raposa. Vai ser feita toda a limpeza dos rios, dragagem, dos rios ali do Baixo Vale, do Vale da Raposa. Vai ser feito um projeto, nesse projeto contempla
toda a irrigação das áreas que serão plantadas, contempla a doação de mudas e de sementes para que seja feita a plantação, enfim, é uma série de coisas, uma reação em cadeia, e além disso tudo, quando o agricultor produzir, ele vai ter onde vender o seu produto, certo? Através da compra direta da Emater, através da compra para merenda escolar, nós defendemos até ampliar o percentual de compra por parte do município da merenda escolar. Aliás, você, quando vereador, você propôs um aumento, né? Um projeto de lei aumentando esse percentual, né? Isso. Na época que fui vereador, a prefeitura encaminhou um projeto e a gente propôs o aumento e, infelizmente, foi vetado pelo município. Então, vejam vocês, né, que toda essa reação ela tem que funcionar em cadeia, certo? Investimento no pequeno empreendedor, através do microcrédito do empreendedor, investimento nos agricultores, através desse projeto do RN Sustentável, voltar a incentivar o associativismo, que é importantíssimo. Na época que eu fui procurador do município, a gente tinha aqui um apoio ao associativismo. Fui advogado de várias associações que tinham aqui em Seramirim, de costureiras. Essas associações juntas, elas geravam perto de 600 empregos. E a prefeitura sempre foi parceira dessas associações, pagando o aluguel do galpão, pagando a água, pagando a energia. Quem não lembra aqui na Brama, no prédio da antiga Brama, que funcionava a Associação de Costureiras Santa Águeda, gerando mais de 100 empregos a famílias seramirinenses. Lá no Agrícola funcionava uma cooperativa de costura, a Associação 30 de Julho, que funcionava lá na Oscar Brandão, várias associações que geravam emprego. E é isso que a gente precisa, viu, Irã? Seramirim precisa de investimento para que as pessoas possam, dar condição que as pessoas possam produzir e caminhar com suas próprias pernas. Seramirim não precisa de assistencialismo, não. Seramirim não precisa... Você dá uma cesta básica a um cidadão, passa lá 2, 3 dias, a cesta básica acaba e depois, como é que ele vai sobreviver? Certo? Então, essa cultura do associativismo, ela é extremamente importante e vem funcionando bem em vários locais. Por exemplo, a associação lá de Pedregulho foi contemplada agora através do RN Sustentável com a importância de R$280 mil. Inclusive foi dito aqui por Dedé Luz, aqui no seu programa. Júlio, deixa eu te interromper, porque eu acho que merece aí um parêntese. Primeiro eu quero agradecer ao Wesley do Blog do Xereta pela audiência, tá certo? E a você que está aí nos prestigiando com a sua honrosa audiência. Júlio, uma das coisas me parece que vem sendo o diferencial desse RN Sustentável e desses investimentos, e você citou a Associação de Pedregulho, é porque antes há um diagnóstico e que tem, como o Dedé disse aqui, o MI, que é a manifestação de interesse. Aí eu te pergunto, isso facilita um investimento com mais eficiência daquela comunidade? Porque ela própria, ela se manifesta em querer aquele investimento naquela área, aí fica mais rentável e o retorno é garantido com toda essa eficácia, não é isso? Mas para que isso aconteça, né, por isso que eu digo que é importante se incentivar o associativismo, o cooperativismo. Elas precisam estar organizadas em associação, precisam estar com a documentação toda regularizada, e a partir daí ela pode sim, assim que abre os editais, apresentar o MI, que é a manifestação de interesse, e ir buscar esse recurso. Esse é que é o ponto principal, Irã. Nós temos que fazer em Seramirim, muita gente fala, um distrito industrial. É muito importante que venha para Seramirim um distrito industrial. Agora, falar é fácil, o difícil é trazer as empresas para cá, para que esse distrito industrial possa acontecer. E nenhuma empresa ela vai querer investir no município que não tem infraestrutura, que esteja aí com praticamente todas as áreas sucateadas. E daí a importância de uma gestão eficiente para que a gente recupere os pontos básicos, as coisas simples do município de Seramirim, para que a partir daí a gente possa buscar esses investidores grandes para trazer para cá. Mas enquanto isso não acontece, nós não podemos esquecer das potencialidades do Seramirim. Esse microcrédito empreendedor, nós estamos lutando, como eu disse a você, são investimentos da ordem de R$6 milhões. Imagina o que é investir R$6 milhões numa economia do município de Seramirim, que está aí parada, paralisada, a população, o comércio praticamente aí com grandes dificuldades, certo? Imagina o investimento desses R$6 milhões. Imagina o investimento lá no Baixo Vale,
num projeto desse de hortifruti granjeiro, lá no Vale da Raposa, sendo dado incentivo ao agricultor para plantar, sendo feita a limpeza do rio. Assistência técnica, programa de irrigação, certo? E, além de tudo, quando ele produzir, você ainda vai comprar através do compra direta. Mas, para que isso aconteça, é necessário parcerias. E aí, Irã, a gente sempre teve aqui à disposição para mostrar essa proximidade e fazer a ponte junto ao governo do Estado para trazer esses benefícios para a Serra-Mirim. Infelizmente, os gestores que aí estão hoje não estão preocupados em somar esforços para trazer benefícios para a Serra-Mirim, não. Estão preocupados em ir para a rádio, criticar governo, falar disso, falar daquilo, quando deveriam estar elaborando os projetos, mostrando a importância de Serra-Mirim para a economia do Estado e indo atrás desses recursos, tanto aqui no governo do Estado, como no governo federal. Ô, Júlio, eu quero insistir num ponto aqui, que é a juventude. Serra-Mirim tem a Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, é uma secretaria grande. E aí eu te perguntaria, o que é que Júlio pensa, se você já está tendo retorno daquela reunião que houve primeira, em relação ao jovem? Que política pública, que ideias você tem em relação ao esporte, à cultura, ao lazer? E vamos colocar nisso aí o turismo. Como é que você vê a questão da juventude, tá certo, de Serra-Mirim? Olha, Irã, a juventude ela é essencial para a sobrevivência de qualquer município, de qualquer estado, de qualquer país. A capacitação dos nossos jovens ela é extremamente importante para que aflore novas ideias, e nós temos que trazer o jovem para dentro desse processo. Eu sou contra você ter uma secretaria com juventude, esporte, lazer, cultura, se torna muito grande. E praticamente uma secretaria como foi criada aqui, sem orçamento nenhum, sem permitir que se desenvolva políticas públicas para ser feito investimentos nessa área. Nós defendemos uma criação de uma secretaria própria só para a juventude, Secretaria da Juventude, e trazer a juventude para participar desse processo, ouvir as novas ideias, os novos projetos. Hoje o nosso jovem, ele se capacita aqui em Serra-Mirim através das faculdades, com a dificuldade maior do mundo. Quem nunca ouviu falar o transtorno que é para o jovem sair de Serra-Mirim para estudar em Natal, enfrentando os ônibus do estudante superlotado, muitas vezes sem condição nenhuma de transportar os alunos, certo? Enfim, onde o jovem está ali buscando uma sobrevivência, buscando conhecimento, buscando estudar, buscando melhorar a educação do nosso município, certo? E eles não têm sequer uma condição, o município não oferece sequer uma condição de fazer com que eles se desloquem. Muito desse pessoal, Irã, são pessoas simples, pessoas sem condição de estar pagando transporte para ir para Natal, e os ônibus de estudantes é um verdadeiro tormento para a nossa juventude, certo? Acho que é uma área que tem que ser bastante explorada, tem que ser criado várias políticas públicas para trazer a juventude para dentro desse processo, como eu lhe disse, mas isso é um tema que poderia ser discutido amplamente. Nós estamos discutindo com os jovens, estamos discutindo através das nossas comissões, e vamos ter outras oportunidades para a gente entrar melhor e falar mais sobre essa questão. Com relação ao esporte, uma das metas que nós temos é retomar a parceria com o governo do Estado para a conclusão do Robertão. É inadmissível que todas as pequenas cidades do Rio Grande do Norte tenham um estádio de futebol, o Serra-Mirim não tem. E aí eu escutei o relato do meu amigo, o presidente da Liga, Edinho, que estava usando um estádio particular para a realização do campeonato da Liga, houve um desentendimento, teve que sair do estádio. E se não fosse o velho estádio do centro, que todas as vezes abriga esses campeonatos, Serra-Mirim tinha paralisado o campeonato dela. Então não adianta a gente querer jogar, participar, fazer atividade esportiva, não quer particular, porque ao bel prazer o proprietário diz que não dá mais certo, e aí a coisa fica complicada. Então, nós defendemos urgentemente essa retomada dessa parceria com o governo do Estado, e a gente tem acesso ao governador para buscar a realização do convênio com o município, a reativação desse convênio para a conclusão da obra do estádio Robertão, voltando a Serra-Mirim a ter uma praça esportiva, voltando a Serra-Mirim a ter um local que é do povo, não é de ninguém, é do povo, onde o povo possa participar. Mas defendemos também a criação para o bom caminho e tirar do mau caminho. Temos que voltar a incentivar a prática de esporte nas escolas.
Antigamente, aqui em Serra-Mirim, tinha uma espécie de um germes, que é aqueles jogos escolares de Natal. Me permita. Estava dentro do raciocínio da sua resposta uma pergunta que a gente vai colocar a questão da educação. E a pergunta era a seguinte, exatamente, você está falando de esporte amador, depois a gente quer ouvir um pouco sobre cultura, porque muitos gestores têm medo da cultura, do artista, enfim, das manifestações espontâneas. E aí a pergunta, quando você começou a falar, é sobre o desporto escolar. Quando você diz os germes em Ceará-Mirim, havia uma sequência, os jogos internos da escola, e aí eu acho que o Canindé está por aqui, não é, e tantos outros que participaram, os jogos internos, depois tinha, se chamava de interclasse, os jogos intercolegiais, Semana da Pátria, Semana do Município, isso foi por água abaixo. A gente via, por exemplo, o professor Barás trazer todo o Baixo Vale para participar. Essa intenção, de se voltar essa política de valorizar a criança com o desporto escolar? Com certeza, isso é uma meta nossa. Eu, inclusive, participei de vários campeonatos que tinham aqui em Ceará-Mirim, tive toda a minha infância aqui em Ceará-Mirim, certo? Quem não se lembra das finais aqui, Santa Águia e Baldo, era de um lado Serginho, do outro Pipoca, finais inesquecíveis que tivemos lá no ginásio Adécio Eloy. Certo? Acho que essa questão do esporte, Irã, ela tem que ser tratada de forma séria, encarada de frente, porque o esporte não é só esporte, não. Além de você fazer bem para a pessoa, além de tirar a pessoa do mau caminho, você está investindo em saúde, você está investindo em cultura, você está investindo em educação, porque você que conhece o trabalho dos capoeiristas aqui de Ceará-Mirim sabe que eles formam pessoas, o karatê ele forma pessoas, não forma só, não é só a questão do esporte, ele forma cidadãos. Enfim, então, esse processo tem que voltar para o Ceará-Mirim, porque não? Isso é um investimento, é barato. Júlio, e a questão da cultura? Ceará-Mirim sempre pediu os artistas e tal, um anfiteatro, uma coisa desse tipo, fizeram ali uma concha geodésica ali embaixo ao lado do Palácio dos Esportes, abandonado, o mato tomando conta, porque aquilo, ela sendo tratada, ela organizada, ali eram os artistas, poderiam usar aquele espaço. Como é que você pensa cultura para o seu município, para os artistas, enfim? Só voltando ainda à questão do esporte, Irã, você lembra que quando eu era vereador, eu apresentei um projeto de lei que se transformou em lei, criando o Museu do Esporte de Ceará-Mirim, certo? Por que isso? Para justamente resgatar, não deixar cair no esquecimento os desportistas ceará-mirinenses. Muitos ceará-mirinenses ocuparam lugar de destaque no Senado Nacional, muitas vezes até no cenário internacional. Está aí o caso de Cacau, campeão do mundo como treinador, certo? É um ceará-mirinense que saiu daqui, do Massapê do Baixo Vale de Ceará-Mirim, tomando a água de Ceará-Mirim, ganhou o mundo e foi um vitorioso. E eu criei essa lei para permitir até que os nossos estudantes, a nossa juventude, pudesse ter o conhecimento da história desses grandes craques que tiveram em Ceará-Mirim, que ainda continuam sendo produzidos em Ceará-Mirim, para servir de inspiração, para dizer, se ele pôde, eu também posso, vou fazer esse mesmo caminho desse cara. É assim que a vida funciona. A gente sempre se espelha em alguém, se espelha num ídolo, e aí a gente busca as nossas conquistas, certo? Muitas vezes as pessoas, elas se acomodam por falta de estímulo, por falta de ter quem incentive. Então, esse Museu do Esporte era extremamente importante para mostrar a história do esporte ceará-mirinense e fazer com que as pessoas pudessem acreditar de que também eram capazes de chegar num canto que um Cacau chegou e que muitos outros chegaram aqui dentro do nosso município. E a cultura? Não é verdade? Com relação à cultura, eu volto a dizer a você, Irã, que nasci e me criei em Ceará-Mirim e fui acostumado aqui em Ceará-Mirim participando de várias ocasiões, com nossos grupos folclóricos aqui de Ceará-Mirim, os caboclinhos, a tribo de índio, o bambelô. Quem não se lembra do bambelô, né? Os nossos carnavais, tinha carnavais aqui de clube, tinha uma série de eventos, os blocos de rua, os tratores puxando as carroças com os blocos de rua. Tem ideia para resgatar isso tudo? Temos ideia e defendemos isso, Irã. Defendemos dentro daquela linha, resgatar toda a nossa cultura de Ceará-Mirim. Está aí o Museu Guaporé, abandonado há muito tempo. Eu estou tentando incluí-lo dentro do RN Sustentável para ser feita a reforma. Mas as peças que tinham lá, muitas delas já foram sucateadas, não é verdade? Nós temos que resgatar a nossa cultura como um todo. E daí, na época também que fui vereador, eu apresentei um projeto, que também é lei,
aquela história de introduzir na grade curricular de ensino a disciplina História e Geografia de Ceará-Mirim, para que a gente possa conhecer mais sobre a nossa história, conhecer também, dentro dessa linha da história, sobre a nossa cultura, certo? Para que as pessoas possam aprender as suas origens. Às vezes a gente estuda a Ásia, a África, não que não seja importante estudar a Ásia e a África, é importante, mas também é importante estudar Ceará-Mirim, saber quem construiu o Mercado Central, saber que foi Rui Pereira, através de sua família, que doou o prédio da prefeitura, onde funciona a prefeitura hoje, saber que a biblioteca central foi doada pela família Dantas. A doação do Baldo Bezerra, do terreno. Do terreno do Baldo Bezerra, para só conhecer suas origens. É extremamente importante, para que exista o futuro, a gente conhecer o nosso passado. Quem não fica queixo caído quando ouve Franklin Marinho narrando as histórias de Ceará-Mirim, contando como surgiu o Ceará-Mirim, isso é extremamente importante, isso só vai fazer com que as pessoas valorizem mais a nossa cidade. Nós temos um grande amor por Ceará-Mirim, né? E tenho certeza que todos que aqui residem gostam de nossa cidade. E é isso que falta, essa união, essa busca, essa parceria. Não adianta estar brigando aqui, brigando ali, nós temos que formar parcerias, nós temos que ir atrás do governador, nós temos que ir atrás do presidente, buscar recursos para Ceará-Mirim. Só através dessa união, só através do apoio da população é que nós vamos trazer Ceará-Mirim de volta àquela cidade que sempre foi. Só para você ter uma ideia, nessa área de geração de emprego e renda, Ceará-Mirim perdeu cerca de 3 mil empregos. Fechou a usina São Francisco, tirou de imediato quase 2 mil empregos diretos. Fechou aqui a Cerâmica Santa Rosa, que nós tínhamos aqui no Pacifica, a Gaia, ali no Vale do Amanhecer, que empregava cerca de 100 pessoas, fecharam as associações de costureiras, que empregavam cerca de 700 pessoas, enfim, só fizemos perder nos últimos tempos, e isso abala a economia de qualquer município, né? Isso abala a economia de qualquer município. Por isso que a gente defende, nessa área de geração de emprego e renda, você investir e dar condição aos pequenos empreendedores de produzir. O povo, volta a dizer, não precisa de assistencialismo. O povo precisa de dignidade, precisa de trabalho, precisa de ser inserido no mercado de trabalho. Nós temos que valorizar a mão de obra de Ceará-Mirim. Nós temos que acabar com essa cultura, Irã. Quando um prefeito assume, ocupa 90%, 80%, 70% dos cargos com gente de fora. E aí o nosso jovem, que você falou aí também, que estão lá, está estudando, que está fazendo sua universidade, que está se capacitando, ele fica excluído. E muitos ceará-mirinenses não têm o valor reconhecido aqui, vão buscar alternativas em outros municípios. E nesses outros municípios eles encontram e desenvolvem grandes trabalhos quando nunca tiveram a oportunidade de mostrar seu valor aqui dentro de Ceará-Mirim. Então toda essa reação em cadeia, Irã, é que eu acredito que vai tirar Ceará-Mirim da situação que se encontra. Volto a dizer a você, e a cultura tem que estar inserida dentro disso. A Quinta Especial, que não era só uma banda tocando, tinha toda uma estrutura ao redor, certo? E nessa estrutura ao redor, você tinha lá os artesãos apresentando seus produtos, você tinha a rapadura, o caldo de cana, enfim, a cultura ceará-mirinense envolvida nisso. A nossa banda de música, por exemplo. Eu nasci aqui, me lembro na casa da minha avó, Dona Isúvia, ali perto da Praça Barão do Ceará-Mirim, eu adolescente, criança ainda, muitas vezes, a banda chegava tocando os alvoradas nas nossas festas de padroeira, tinha uma missa, a banda se apresentava, um evento cultural, a banda se apresentava. Hoje a nossa banda de música praticamente não existe, né? Praticamente não existe, ao longo do tempo foi passando, a banda foi sendo esvaziada, deixando de ter apoio, e aí, né? Isso é nossa cultura. Quem não se lembra do Náutico de Luiz de Júlio, que é uma questão do esporte, mas é uma questão cultural também, aqui de Ceará-Mirim, certo? E várias outras ocasiões que a gente podia passar o dia debatendo esse assunto aqui com você. Bom, a gente quer agradecer a audiência aí em Maracajá de Braz, que é o responsável pelo projeto Renascendo Craques, né? Está parabenizando aqui a entrevista. Obrigado, viu, Braz? Antes deste momento que a gente vive hoje, Júlio César, todos os governos, candidatos, pré-candidatos, eles diziam o seguinte: prioridade é educação. Isso em resposta a pesquisas de que a sociedade queria investimento na educação, que melhorasse a educação do filho, do jovem. Hoje se pede segurança como primeira, e a educação está lá atrás. Mas eu quero insistir na educação. De forma prática, você vai ter
uma educação cidadã, com eleições diretas para diretor, não basta ter eleição direta para diretor. Os diretores vão ter, por exemplo, dotação orçamentária, porque só a eleição não resolve, só a eleição não resolve para diretor. Pode ter alguém até que defenda eleições para diretor, mas eleger o diretor, se ele ter dotação própria na escola para fluir com as necessidades, não vai. E outra coisa, você tem alguma notícia em relação, já que você falou em qualificação, preparação do jovem para o futuro, nessa questão da escola que a ex-governadora Rosalba deixou construída? Como é que você vê essa questão, essas duas questões? Eleições diretas, participativa para a escolha de diretor, se o diretor eleito vai ter dotação orçamentária para fluir com os pequenos serviços, e em relação à questão da escola que o governo Rosalba deixou, como está sendo levado, está sendo tratado esse assunto da escola técnica estadual. Olha, Irã, com relação a essa questão da escola técnica estadual, eu já abordei isso aqui várias vezes, aqui em outras entrevistas. A governadora Rosalba, ela construiu um prédio, certo? E esqueceu de comprar as cadeiras, esqueceu de comprar todos os equipamentos para o funcionamento de uma escola. E, além disso tudo, esqueceu de pedir a autorização do MEC para que funcionasse aqui em Ceará-Mirim um centro profissional. O básico, né? Para você ter uma ideia, isso não está acontecendo só aqui, não. Existem pelo menos 10 centros profissionalizantes espalhados no estado e estão todos na mesma situação, porque uma escola ela só pode funcionar a partir do momento que tiver a autorização do Ministério da Educação, e isso é feito todo um estudo para que essas coisas sejam liberadas. E o que é que está acontecendo aqui em Ceará-Mirim? O governo pegou e começou a batalhar pela liberação. Fica até complicado para o governo, por exemplo, comprar os equipamentos sem saber se o MEC vai liberar, está entendendo? Mas, mesmo assim, já avançou bastante nesse tema. Nós temos informação de que está sendo feita a licitação para a compra desses equipamentos e estamos lutando. Se dependesse de mim, uma coisa você pode ter certeza: essa escola já estava funcionando desde o primeiro dia de governo, do governo Rosalba, desde a época que Rosalba inaugurou. Para mim, dependesse da minha vontade, ela tinha inaugurado num dia e no outro dia ela já estava funcionando, certo? A gente vai chamar aqui um breve bloco de apoio cultural e a gente volta em seguida, tá certo? Conversando com o presidente do PSD, pré-candidato a prefeito de Ceará-Mirim e ex-diretor do Detran, Júlio César. Voltamos já. Está no ar, Ceará-Mirim Notícias, sua fonte. 8h43 em Ceará-Mirim, região. Olha, um abraço aí para todos de Maracajaú. Estão parabenizando aqui a entrevista, né, o pré-candidato Júlio César. Muito obrigado a todos vocês aí que se preparam para o grande São João, né, o padroeiro aí de Maracajaú. A você aqui dos assentamentos rurais, do distrito, da cidade, muito grato pela sua honrosa audiência. A gente registra aqui no estúdio a presença de Canindé Santos, doutor Pedro da Ematé, William, quem mais? A turma toda, Carlos, Lázaro Pimentel, grato a vocês todos aqui. Zé Pedro também, lá do General João Varela. Aliás, eu estudei lá, viu, no General. Estudei em todas as escolas, viu, Canindé de Ceará-Mirim. Rapaz. Pois é, Júlio. Um dos temas hoje que mais preocupa a sociedade, e gostaria que você tecesse um comentário sobre, é a questão da segurança pública. No começo, a gente falou sobre o delegado Peixoto e tal. Eu, aliás, escutei ele falar outro dia, lá no 87, né, de como ele agiu, da forma que agiu, o resultado que teve, porque ele teve um prefeito que deu todas as condições necessárias, e acho que até mais, para que funcionasse a segurança pública em Ceará-Mirim. E aí
em função desse trabalho louvável, meritório, dele como delegado, com todo o apoio do saudoso prefeito Roberto Varela, Ceará-Mirim agradeceu. Mas aquilo que você disse no começo, estava preparado para uma coisa e depois não para outra. Antigamente, se botasse Garrincha para jogar na lateral esquerda, era meio complicado, embora que ele fosse deste, era bom. Mas aí, como é que você vai tratar a questão da segurança pública no Ceará-Mirim? Sabemos que quando não se quer fazer o município, quando não se corre atrás de parceiro, não, isso é atribuição do Estado. A gente tem uma guarda municipal que você conhece, sabe do que ela precisa. Qual será a ideia? Qual é a ideia? Como é que você pensa tratar a segurança pública aqui para Ceará-Mirim? O que todo mundo esperava que com o delegado prefeito a gente pudesse dormir de portas abertas, como foi prometido. Irã, antes de entrar nesse tema da segurança, eu vou voltar aqui um pouquinho à educação, porque chamou-se o intervalo e eu queria fazer aqui algumas observações sobre a educação que eu considero um pilar para qualquer sociedade, para qualquer gestão. Uma cidade sem educação, uma sociedade sem educação, ela sofre muito, certo? Então a educação ela é essencial. E eu tenho uma ideia com relação a essas questões que eu implantei dentro do Detran, certo? A valorização do nosso servidor, a valorização do professor, a valorização do profissional que trabalha na educação, porque tem o professor, tem toda aquela equipe de apoio, e aí nós defendemos a criação de um plano de cargos de salário para os profissionais da educação, certo? Existe o plano de cargos do professor e daqueles, a gente defende também um plano de cargos para aqueles profissionais da educação. Acabar com essa prática de contratação, certo? Que isso faz um mal imenso ao município. O professor é contratado, recebe um salário ínfimo para dar aula, para preparar um aluno, sem ter direito a 13º, sem ter direito às férias, sem ter direito a uma série de benefícios, certo? Que a lei assegura, sem ter direito ao piso. Nós defendemos o pagamento do piso salarial do professor na íntegra. Temos que ter os nossos professores cada vez mais tendo direito de participar de cursos, se capacitar, certo? Acho que isso tudo é extremamente importante para que a educação passe a ser vista de outra forma, né? Hoje a gente sabe a dificuldade, os professores chegam muitas vezes para dar aula, em sala de aula, às vezes até em casa de farinha aqui em Ceará-Mirim. Então, como você vai conseguir tirar o potencial de uma aula, você conseguir fazer que o aluno ele assimile aquilo que você está levando, quando não existe a menor condição de se dar aula naquele local. Eleições diretas para diretor? É importante se discutir esse assunto também, certo? Existem alguns locais que esse modelo funcionou, outros não funcionou. Então, assim, a merenda escolar também é extremamente importante se fazer um investimento, fazer um planejamento para que a merenda chegue na hora certa, que melhore a qualidade da merenda escolar. Esse é um tema que tem recurso, a educação tem recurso, Irã. Às vezes se fala muito de dificuldade de município, recurso próprio para ser executado, certo? E aí a merenda escolar aqui do município de Ceará-Mirim é de muitas vezes os alunos deixam até ter aula e não tem merenda, por falta de planejamento da gestão. Defendemos as nossas creches em período integral. Muitas mães saem para trabalhar e aí tem um horário que precisa ter que arranjar um jeitinho para cuidar do seu filho, porque as creches, muitas delas não funcionam em horário integral, certo? Essa questão da escola integral, eu acho que é importantíssimo ser discutido também, trazer o aluno para próximo da escola, certo? Enquanto as pessoas, a juventude estiver na escola, ela está aprendendo, ela está desenvolvendo atividade esportiva, dá uma tranquilidade aos pais e deixa de estar fazendo coisa errada, deixa de estar sendo induzida a fazer coisa errada. A gente vê hoje mesmo está rodando aqui nas redes sociais um jovem aqui de Ceará-Mirim, se esse menino muito tiver, tem 15, 16 anos, participando de assalto. Isso é por falta de oportunidade, é falta... Ô, Júlio, deixa eu dizer uma coisa, eu venho defendendo uma ideia interessante, não sei, que nos finais de semana, na hora que a escola, mesmo com essa estrutura que ela tem, mas se ela se transforma atrativa para a própria família, com monitores de educação física, promovendo eventos esportivos com o pai, com as mães,
envolvendo a família dentro da escola nos finais de semana, que a escola seja aberta, inclusive com merenda escolar, com lanche para a família que vai para a escola. Não sei se isso é possível ser feito. Com certeza, a escola tem que ser um local de participação da sociedade, dos pais, da comunidade escolar, dos professores. Muitas vezes as pessoas reclamam aqui em Ceará-Mirim que não se tem opção. Está aí uma boa opção, a escola, fazer gincanas, participar de atividades esportivas. Então, temos que trazer esse processo todo para ser discutido, para ser implantado. Eu acho que a educação ela é o pilar de tudo, Irã. Uma sociedade, quanto mais você se capacita, mais você cresce, não é verdade? E temos que mostrar a importância disso tudo. Bom, por isso que eu sou extremamente contra a cultura do assistencialismo. Verdade. Porque você não está dando a oportunidade para que as pessoas caminhem com suas próprias pernas. Ô, Júlio, nesse caso, você acabou de fazer essa narrativa sobre a educação, e aí eu volto à pergunta que eu fiz anteriormente sobre a segurança. Se isso tudo funcionando, evidentemente, no país, minimizaria em muito a questão dessa insegurança que se vê. Mas qual será a linha, a atuação, a parceria num possível governo de Júlio com o governo do Estado para minimizar essa questão da segurança pública, que é terrível hoje em dia na sociedade, em decorrência da droga, porque a criança não tem atividade, tarará. Está tudo interligado. Exatamente. Como é que você vê essa questão? Olha, a parceria ela é fundamental para qualquer gestão. Você tem que buscar parceiros, você tem que buscar, através da sua experiência, errar o menos possível, certo? Porque não adianta você não ir buscar parceria, você ficar não tendo experiência e ficar errando, só prometendo, que o povo não quer mais saber disso. O governador, quando assumiu o Estado aí, Irã, ele assumiu com um déficit enorme de policiais. No caso de Ceará-Mirim, por exemplo, precisaria pelo menos dobrar a quantidade de policiais que tem aqui dentro. Só que ele não tem como fazer isso porque não tem policial suficiente. Por isso que ele está fazendo o concurso público. Já está aí para ser realizado o concurso público para policial militar. E com certeza o efetivo Ceará-Mirim será ampliado. Ele já conseguiu 2 viaturas aqui para Ceará-Mirim, para a Polícia Militar, uma viatura para a Polícia Civil. Está abrindo o posto policial de Muriú, através de áreas operacionais que ele concedeu. Está um projeto de abrir um posto policial em Coqueiros. E aí essa descentralização também ela é importante porque vai atingir todas as áreas do município. Mas essa parceria é fundamental porque, apesar de segurança ser dever do Estado, é obrigação de todos. E você citou bem aqui que o atual prefeito, Peixoto, quando ele chegou em Ceará-Mirim, ele contou com todo o apoio do prefeito Roberto Varela da época. Eu lembro que Roberto deu uma casa para ele morar, deu combustível, pagava a alimentação dos policiais, deu gratificação aos policiais, e isso fez com que ele desenvolvesse um trabalho que foi reconhecido pela população, até que fez com que as pessoas criassem uma expectativa de, por ele ter sido um bom delegado, seria um bom prefeito. Está aí o fiasco que foi o estado que Ceará-Mirim se encontra. Não tem uma rua de Ceará-Mirim que não esteja esburacada, Irã. Certo? Então, todo esse processo de parceria ele é importantíssimo, mas o gestor municipal tem que fazer a parte dele. Nós defendemos a realização de concurso imediato para a Guarda Municipal, certo? Regionalizando a atuação da Guarda Municipal também, criando um posto da Guarda Municipal em Muriú, criando um posto da Guarda Municipal na região do Baixo Vale, um posto da Guarda Municipal na região de Massaranduba, na região ali de Primeira Lagoa, Ponta do Mato, enfim, colocando a Guarda Municipal próxima da população também, porque também transmite sensação de segurança. A Guarda vem desempenhando um grande trabalho aqui dentro de Ceará-Mirim, auxiliando na integralização com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Defendemos que se crie aqui dentro de Ceará-Mirim um sistema de Polícia Civil com um plantão 24 horas, para evitar que as prisões acontecidas aqui em Ceará-Mirim, as pessoas tenham que se deslocar para a Zona Norte, certo? Toda essa política de parceria, ela tem que existir, mas o município também tem que fazer a parte dela. Buscar a sociedade, fazer parcerias com a CDL, com os comércios, integrar com a juventude, com os colégios, fazer palestras, mostrar da importância da segurança, mostrar do mal que a droga faz, enfim, uma série de ações que seriam desenvolvidas, que a gente defende, para melhorar esse segmento da segurança. A gente já está a 6 minutos do final do programa, mas a gente não pode deixar de ouvir um outro tema, outra área que é crucial no país, enquanto essa reforma não sai, que Ceará-Mirim está aí numa penúria terrível, que é a questão da saúde pública. Como é que se pode
disponibilizasse, ter os médicos, não é, nas comunidades para atender a população que é carente, não tem, a reclamação é terrível. De que forma se vai aplicar o recurso que vem transferido do governo federal para o programa Estratégia Saúde da Família, que nem isso tem? Como é que você vê? Como é que você vai encarar de frente essa questão da saúde, Júlio? Olha, Irã, tudo parte daqueles 2 requisitos que eu lhe falei no começo da nossa entrevista. A experiência, ela permite que a gente não invista de forma errada, certo? Que se invista no que é certo, certo? A descentralização e a valorização do servidor, ela é extremamente importante para que a coisa funcione bem. O servidor da saúde do município de Ceará-Mirim sequer tem um plano de cargos, de salário. E nós defendemos a implantação do plano de cargos de salário do servidor da saúde, dando a ele uma carreira dentro do município, certo? A descentralização é extremamente importante. Nós temos que criar urgentemente, através de parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, a UPA de Muriú, certo? Com essa UPA lá funcionando em Muriú, Muriú ficaria responsável por atender aquela região do Baixo Vale e da região das praias, que ali concentra quase 15 mil habitantes de Ceará-Mirim, certo? Nós temos que investir, Irã, nos agentes de saúde, que estão todos os dias na casa da população, colhendo informação, levando informação, desempenhando um trabalho essencial aqui para o nosso município, certo? Nós temos que investir na atenção básica, nos postos de saúde, certo? Fazendo com que a população procure usar o mínimo possível o Hospital Pecílio Alves. Se tiver medicamento nos postos de saúde, se tiver um bom atendimento médico nos postos de saúde, muitas vezes não se faz necessário a pessoa procurar o Hospital Pecílio Alves. Mas como esse atendimento não funciona, certo? O que é que acontece? A pessoa adoece, tem que procurar onde tem um médico que é no hospital. O governo do Estado, através da renda sustentável, está fazendo um investimento para construir uma maternidade aqui dentro do Hospital Pecílio Alves, certo? Onde vai dar, além de construir a maternidade, todos os equipamentos para permitir que aqui em Ceará-Mirim volte a ter, de forma contínua, certo? E com condições, né? Porque às vezes quando tem, mas não tem muita condição, partos para que os ceará-mirinenses voltem a nascer aqui dentro de Ceará-Mirim, certo? Acho extremamente também importante se criar uma central de ambulância. Não tem a SAMU, não funciona? Por que nós não criamos aqui em Ceará-Mirim centralizar o município uma central de diagnóstico também importantíssima, um local próprio, só para realização de exame, para marcação de exame. Muitas vezes você chega no hospital, tá muita gente lá para marcar um exame. E com critérios, viu, Irã? Com critérios da necessidade da pessoa, da gravidade da doença, não com critérios políticos, como está acontecendo. O cara chega, porque o vereador tal pediu, porque não sei quem pediu, aí marca, enquanto as pessoas que têm doenças que são graves, que precisam urgentemente de um exame, ficam na fila de espera para que sejam atendidas essas demandas políticas. Isso é extremamente importante para o nosso município, e principalmente, viu, Irã? Fazer com que as coisas básicas funcionem. Não adianta também achar que alguém tem uma varinha mágica, como estão propagando por aí, que vai resolver todos os problemas do Ceará-Mirim, que não vai. As coisas têm que ser feitas com responsabilidade, né? Utilizando da experiência para que aconteça da melhor maneira possível, certo? E fazer funcionar o básico, fazer funcionar aquelas questões essenciais para a população. Bom, a gente está chegando ao final, né, de mais essa conversa, mais essa entrevista aqui com o Leite. Me parece que há recursos no governo, mas a produção, a bacia leiteira está praticamente sem funcionar no Estado, né? É verdade, o recurso tem. A empresa ganhou aqui a região do Ceará-Mirim, certo? E ela está tendo dificuldade de comprar o leite, certo? Mas nós tivemos uma reunião uns 15 dias atrás com a direção da Emater, inclusive participou várias pessoas de Ceará-Mirim, que outro tema que foi discutido lá foi a questão do matador. Sim, é isso que eu ia colocar já para você. E está bem adiantado aí o processo, que estava parado. É bom que se diga algumas coisas, viu, Irã? Primeiro, o governo Robson assumiu faz 1 ano e pouco, claro. 1 ano e 5 meses. Esse matador está parado aí faz 7 anos. Segundo, certo? Todos os passos para a reativação do matador de Ceará-Mirim, inclusive é a prioridade número 1 do Estado. O diretor técnico da Emater mostrou a gente lá que o matador de Ceará-Mirim era o matador prioritário, era o primeiro da lista para ser recuperado. Agora, tem toda a burocracia do Estado, teve que se contratar um engenheiro para elaborar um novo projeto, tem que se contratar uma nova empresa que aqui desistiu da execução da obra,
certo? Para poder ser retomada a obra, mas a previsão é otimista, que ainda esse ano a obra do matadouro seja reiniciada e que seja entregue à população. Temos aqui, por exemplo, acontecendo em Ceará-Mirim, a operação de manutenção das RNs, que não acontecia aqui fazia 6 anos. Em menos de 1 ano e meio, o Robson já botou para funcionar aqui a manutenção das RNs, já fizeram ali aquela parte até a entrada de Capela, já estão ali em direção a Capela, Matas e Mineiro, depois vão para Muriú, para Gravatá, para Ponta do Mato, só sairá de Ceará-Mirim quando tiver o último buraco tapado, certo? E isso faz bem para o pessoal que faz o transporte de lotação, evita acidentes, é uma série de coisas, e fazia muito tempo que isso não acontecia aqui dentro de Ceará-Mirim. Todo mundo está elogiando o serviço que vem sendo executado. Isso é fruto de parceria, de reivindicação, de apoio, está entendendo? É fruto disso que a gente precisa ter. Nós precisamos ter uma parceria com a população, parceria com o governo do Estado. Não adianta você ser contra tudo e contra todo mundo, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Júlio César, são 9 horas, cunhado, que é o diretor aí de programação, já olhou com a cara feia, viu, dele. Júlio, muito obrigado, tá certo, por mais uma vez estar aqui. Vamos estar daqui para frente sempre atentos, ligados, né, e oportunizando aos pré-candidatos a prefeito de Ceará-Mirim usarem o Ceará-Mirim Notícias, que é a notícia com credibilidade, para levar aqui a sua mensagem ao nosso público ouvinte. Quero te agradecer mais uma vez, agradecendo aqui aos presentes, muito obrigado, repórter cidadão, cunhada, você aí na Litoral, que temos aí já o programa Seixonoir no ar, para depois ter o show da manhã, e eu te devolvo os microfones para suas considerações finais com os nossos agradecimentos. Eu quem agradeço a você, Irã, e quero fazer aqui uma convocação ao povo de Ceará-Mirim, para que a gente continue tendo esperança, para que a gente continue acreditando, certo? Nós vamos mudar a realidade de Ceará-Mirim. Nós temos experiência suficiente para todo esse grupo que estão aí, são pessoas que verdadeiramente gostam de Ceará-Mirim, de mãos dadas, buscando parceria. Nós vamos mudar a realidade desse município. Ceará-Mirim vai voltar a ocupar o local que sempre esteve, que não deveria ter saído. Ceará-Mirim vai voltar a gerar emprego e renda, vai deixar de ser chamada de cidade dormitório, né? Hoje as pessoas têm que sair para trabalhar em outros municípios e só volta para dormir aqui em Ceará-Mirim. Nosso comércio vai voltar a ser forte. Nós estamos defendendo um projeto que valorize o nosso comerciante, que as compras sejam realizadas aqui no nosso comércio. Nossa agricultura vai voltar a ser forte. Está aí 4 milhões para ser investido do RN Sustentável. Tem várias outras ações para serem investidas dentro do nosso município. Enfim, vamos sim lutar e vamos tirar Ceará-Mirim da situação que se encontra. O vice para fazer junto com você já está definido? Isso tudo? O vice quem escolhe é o povo, Irã. E o povo e os partidos políticos estão decididos. Até o candidato a prefeito, quem escolhe é o povo também, né? Só estamos na fase de pré-candidaturas e esse momento é um momento de se discutir, de se mostrar o projeto do grupo, certo? E na hora certa, na época das convenções partidárias, com certeza vamos escolher aqueles que vão representar melhor o nosso grupo, e o nosso nome está à disposição como pré-candidato, por tudo isso que falei, pela minha história, né? Pela minha história, a história aqui dentro de Ceará-Mirim, tá aí, foi minha família que construiu o Mercado Central, várias ações que nós desenvolvemos, nunca abandonamos Ceará-Mirim, bebemos da água daqui, moramos aqui, nossos amigos todos moram aqui, enfim, toda essa história, toda a experiência de mais de 20 anos de serviço público, sem responder a um único processo de qualquer natureza, Irã, nos credencia estar com o nosso nome à disposição da população de Ceará-Mirim. Essa união, eu não tenho dúvida, essa união do povo de Ceará-Mirim, esse abraço que o povo vai dar, vai, sem sombra de dúvida, tirar nosso município dessa situação. Só para mim, nessa eleição, só vai ter 2 lados. O lado daqueles que gostam de Ceará-Mirim, certo? Que amam essa terra e que estão contra a administração que aí está, que não estão gostando da forma que Ceará-Mirim está sendo conduzida, e o lado daqueles que defendem o atual governo, certo? Esses 2 lados, para mim, são a balança dessa eleição. E, com certeza, o lado maior será o lado do povo, o lado daquele que não aceita mais que sua água saia lá de Ceará-Mirim, vai abastecer São Gonçalo e deixa o nosso povo com sede, o lado do povo que não aguenta mais ver suas ruas esburacadas, o lado do povo que não aguenta mais não tem emprego em Ceará-Mirim, o lado do povo que não aguenta mais chegar no hospital, não tem um medicamento, não tem um atendimento. É esse lado que vai ganhar, porque nós vamos dar um baixa nisso tudo e vamos retomar o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado a você, Irã, obrigado a todos os amigos que aqui estão, obrigado aos ouvintes da 106 FM. Peço a Deus que abençoe a cada um de vocês e fiquem com Deus.
Pois é, está aí nessa reta final, praticamente, para o início das convenções partidárias, e vamos saber de Júlio como é que anda as articulações políticas, as possibilidades de coligações na majoritária e proporcional, a composição da chapa, enfim, ele vai trazer o seu bom dia. E vamos falar de temas sobre administração pública, projetos, ideias, propostas, intenções, de como viabilizar tudo isso. Está na hora exatamente de cada um que pleiteia a cadeira principal do Solar Antunes, aqui no Ceará Mirim, sede do Executivo, já dizer para você, ouvinte, aqui do programa Ceará Mirim Notícia, até porque é a notícia com credibilidade, para que cada um vá sentindo firmeza, vá, inclusive, querendo ser um agente multiplicador de ideias e propostas do candidato que se apresentará como alternativa de poder aqui em Ceará Mirim. Júlio, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Ceará Mirim Notícias. Bom dia. Entrevista. Bom dia, Irã. Bom dia, cunhado, Marcos Faria. Bom dia aqui, os amigos que estão aqui no estúdio, nosso amigo Lázaro, Carlos. E um bom dia especial a todos os amigos e amigas aqui de Ceará Mirim. Júlio, você deixou o Detran final do mês passado, teve mais um momento de experiência no serviço público, mas vamos fazer o seguinte: como é que está hoje você que já se volta para a pré-campanha que terá início depois da homologação das candidaturas a prefeito e a vereador? Como é que está no momento as articulações da campanha do PSD e os demais partidos que integram esta coligação? A última vez que eu estive aqui no seu programa, Irã, eu lembro bem, estive ainda como diretor do Detran na época. Aliás, concedeu a última entrevista aqui, ficamos honrados. Isso, e naquela oportunidade a gente conversou a respeito dos projetos que nós desenvolvemos no Detran, das ações, e quando me perguntaram a respeito de política, eu disse a você que a hora era tratar sobre o Detran. Chegou. E agora o momento é outro. Eu estou aqui como pré-candidato a prefeito de Ceará Mirim para discutir junto com vocês os problemas da nossa terra, para apresentar nossas ideias e, acima de tudo, para ter esse papo direto com a população do nosso município e mostrar da importância de estarmos juntos na luta para tirar Ceará Mirim da situação que se encontra. Você falou numa palavra aí que eu considero essencial: experiência. Essa palavra, eu acho que ela deve nortear muitos momentos da nossa vida. A experiência ela é fundamental para que as pessoas não errem, para que as pessoas possam cometer mais acertos do que erros. E por isso, Irã, que toda a experiência que nós adquirimos dentro do serviço público, ela é fundamental para que a gente mostre à população de Ceará Mirim, dê à população de Ceará Mirim uma segurança de que nossas ideias poderão ser executadas e, acima de tudo, irá beneficiar o nosso município. A experiência, ela norteia a vida de todos nós. Não adianta você pegar, Irã, colocar um médico para fazer trabalho de carpintaria, que ele provavelmente não vai saber executar. Não adianta você pegar um carpinteiro e botar para fazer uma cirurgia, que provavelmente ele não vai saber fazer, certo? Cada um na sua área, cada um com sua experiência. Temos vários exemplos que é bom se dar aqui para que a população possa entender o que eu estou querendo dizer com relação a essa questão da experiência. Recentemente, aqui na nossa história política de Ceará Mirim, temos aí o exemplo do prefeito Peixoto. Chegou aqui, um bom delegado de polícia, desenvolveu um bom trabalho como delegado, e as pessoas, por acharem que ele era um bom delegado, entenderam que ele também seria um bom prefeito. E aí votaram em Peixoto, deram a ele 2 mandatos, e o que a gente viu foi só Ceará Mirim perder. Ceará Mirim perdeu o lugar de destaque que sempre ocupou no cenário estadual. Ceará Mirim perdeu emprego, Ceará Mirim perdeu na educação, Ceará Mirim perdeu em praticamente todas as áreas. Daí
esse momento, eu faço questão de novo de ressaltar aqui esse ponto da experiência. Peixoto, ele tinha experiência como delegado, mas não tinha experiência como gestor público. Nunca tinha ocupado um cargo numa prefeitura, nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido tido a experiência de saber como é que funciona a máquina pública. Mas não foi só o exemplo de Peixoto, não, Viran. Temos o exemplo também de empresários que foram sempre bem-sucedidos no seu ramo empresarial e que foram lançados na política e, de repente, cometeram administrações fracas, administrações que foram reprovadas pela população. Vou trazer um exemplo aqui também bem pertinho da gente. Micarla de Souza, lá em Natal. Ótima empresária bem-sucedida, dona da TV Ponta Negra. O pai praticou durante muito tempo uma política de assistencialismo, dava sacolão, dava bujão, aquelas coisas todas. E aí, por Micarla ser uma empresária bem-sucedida, alguns começaram a defender que ela poderia ser prefeita, que seria uma boa prefeita. Quando, de repente, Micarla se candidata, a população acreditou, ganha as eleições e aí não consegue nem concluir o mandato, saiu de Natal com índice de reprovação muito grande, pelo mesmo motivo, não tinha experiência de gestão pública, não sabia como funcionava uma máquina de uma prefeitura, não sabia o que era um empenho, o que é um pré-empenho, não sabia que tinha que ter licitação. Isso tudo tem que ser considerado. Por isso que eu digo a você, Irã, que os 20 anos que nós temos no serviço público, comecei na prefeitura, arrancando grampo, lá trabalhando com meu amigo saudoso, o doutor Guilherme Luiz Barbosa de Queiroz, que não está mais no nosso meio, mas que a gente aprendeu muito com o doutor Guilherme. Comecei lá arrancando grampo de processo, formatando um novo sistema de processo da prefeitura. Depois eu ocupei meu primeiro cargo na assessoria jurídica do município. Em seguida fui fazer o curso de Direito. Me transformei em chefe da assessoria jurídica do município, procurador. Em seguida, disputei o mandato de vereador, fui eleito, Irã, com a maior votação que um ceará-mirinense já teve na época. Só superado agora recente pelo vereador Heriberto, certo? Fui presidente da Câmara, depois fui secretário adjunto do Gabinete Civil, presidente da Ingerne, diretor do Detran, e é essa experiência que me credencia estar aqui no dia de hoje, falando para o meu povo, falando para a minha terra, e mostrando que isso é extremamente necessário e importante para que a população não possa errar de novo. Bom, eu até dispensaria essa apresentação, porque você, que é ouvinte do Ceará Mirim Notícias, conhece esse lado da vida de Júlio César. Mas eu vou voltar à pergunta inicial que você não respondeu. E as composições e as articulações com vista a que exatamente chegue lá na frente da convenção, possa sacramentar a chapa, já tem vice, como é que está, e as coligações partidárias para que exatamente o povo possa ter você como candidato lá na frente. Olha, esse processo político ele vem sendo amplamente discutido com os partidos, mas principalmente com a população. Você mesmo participou do encontro que o PSD fez aqui em Ceará Mirim, onde vários partidos estavam lá reunidos, onde foram criadas comissões em várias áreas importantes de uma gestão pública, como saúde, educação, como segurança, juventude, geração de emprego e renda. E essas comissões, ela vem discutindo com a população ideias, ouvindo a população para se apresentar um projeto para o povo de Ceará Mirim. Essa discussão ela é extremamente importante, Irã, porque aquele modelo antigo de centralização, de que as coisas eram resolvidas dentro de uma sala, e aí as decisões eram tomadas e o povo não participava de nada, esse modelo é um modelo completamente ultrapassado. Hoje nós temos que ouvir a população, temos que ouvir os últimos, aqueles que realmente utilizam do serviço público para